Alô, comunidade das redes sociais! Estamos aqui na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Esse lugar que representa muito porque neste lugar ficou exposta a cabeça de Tiradentes depois de ter sido esquartejado. Tiradentes representa e representa muito para nós. Existe um museu, por exemplo, lá em Buenos Aires, que é o Museu da Casa Rosada, e no aniversário da Revolução de Maio, cada país enviou uma foto, ou seja, uma pintura que represente o país. E a maioria esmagadora dos países da América do Sul enviou uma pintura de representação nativa de povos indígenas, que representa muito a nacionalidade desses países. Mas, curiosamente, o Brasil enviou uma pintura de Tiradentes. O que isso significa? Significa que na nossa nacionalidade, no nosso nacionalismo, Tiradentes está presente como ninguém. Aliás, qual é a figura brasileira da história que represente mais o heroísmo do que Tiradentes? Mas essa figura de Tiradentes, ela foi reconstruída na época do romantismo. Vestiram Tiradentes como se Tiradentes fosse uma espécie de Cristo. Aquela imagem de Tiradentes, de barba, com uma túnica, é uma cristianização da figura de Tiradentes. Ele, na realidade, não era daquela maneira. Porém, a República precisava buscar no passado heróis que representassem a sua glória naquela República nascente. E foram buscar em Tiradentes também a figura de mais um dos heróis nacionais. Mas Tiradentes representa cada herói brasileiro, penso eu. Porque ele foi enforcado em uma época que não se discutia igualdade, como nós hoje discutimos, como nós pensamos. Nós vivíamos uma época de império. E no império, a monarquia já separava a nobreza do povo. Não havia o conceito de igualdade. E Tiradentes, ele foi enforcado, esquartejado, teve o seu corpo e a sua carne, o terreno da sua casa salgado, porque Tiradentes não era o principal líder da Revolução, da Inconfidência Mineira. Mas Tiradentes, segundo o revisionismo histórico, não era sequer o líder. Ele era um dos mais pobres, ou menos influente da Inconfidência. E pagou um preço altíssimo por ser pobre, por não ser nobre, por não ser rico. Ou seja, o ressentimento de um sentimento classista que nós temos no Brasil. Ou seja, quem é este homem? Joaquim José da Silva Xavier, além de ser pobre, ainda quer se voltar contra a nobreza? Muitos foram exilados, muitos não morreram, muitos foram perdoados. Mas Tiradentes não foi perdoado, porque Tiradentes não era um nobre, não era uma pessoa de influência. Ou seja, Tiradentes foi um homem que foi marcado pela criminalização da pobreza, que é uma coisa que ainda está muito presente no país. No Rio de Janeiro, na Cracolândia, quando as pessoas da Cracolândia se deitam em determinadas áreas nobres e por ali elas ficam, as pessoas entendem. Essas pessoas da Cracolândia, esses mendigos, estão atrapalhando, estão trazendo segurança para este local. Não! Quem está em segurança são eles que estão naquela condição. Eles estão em segurança.
Porém, a criminalização da pobreza que marcou a vida de Tiradentes continua existindo. É a criminalização da pobreza. Ou seja, você é pobre e ainda quer se voltar contra a nobreza? Porque os mais abastados foram perdoados. Quem não foi perdoado? Quem não era nobre? Quem não tinha influência? É uma das marcas da nossa sociedade. Somos uma sociedade que criminaliza a pobreza. E Tiradentes. Dá uma filmada nele lá em cima, amor. Tá filmando? Vamos filmar bastante esse monumento, porque ele representa muito. Conseguiu pegar a estátua lá em cima? Mais ou menos. Tá. Mais ou menos. Então, esse monumento representa muito. A morte de Tiradentes foi uma morte que, em uma representatividade que nos acompanha até hoje, matou Tiradentes, ou seja, eles mataram Tiradentes porque eles criminalizaram não o crime de Tiradentes, mas a pobreza de Tiradentes. Somos um país que até hoje criminaliza a pobreza. Ok, galera? Vocês são do coração.